Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Bendito, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, mais esse dia nas nossas vidas e através das nossas vidas. Quero meditar com vocês hoje, meus irmãos, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 17. Chamados para salvação. Chamados para a salvação. Você, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo aqui agora, pode ter certeza no seu coração, foi Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que te conduziu a esta mensagem. Não estou aqui falando palavra de homem. Não estou aqui dando a minha opinião para você. Eu estou compartilhando com você aquilo que Deus já determinou a nosso respeito. Aquilo que Deus deixou registrado nas Escrituras Sagradas. É o que eu estou falando para você. Você foi chamado para a salvação. Deus te ama. Deus está com você. Deus tem um plano, um propósito maravilhoso na sua vida. Deus, Ele é o Todo-Poderoso que guerreia em seu favor. É Ele que te perdoa. É Ele que te liberta. É Ele que te ilumina e também é Ele que te capacita em toda a boa obra. Jesus é esse que veio para nos salvar. Ele veio para endireitar as nossas veredas. Ele veio para iluminar o nosso entendimento. Ele veio para abrir os nossos olhos espirituais. Nós estávamos mortos. Nós estávamos aprisionados no sistema mundano, nos enganos do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas agora nós temos vida. Agora nós temos salvação. Agora nós temos autoridade espiritual através do conhecimento do Senhor Jesus. E aqui Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus. É isso que eu estou falando para você. Graças a Deus, meus irmãos. Porque Ele já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus que já renovou a sua misericórdia sobre as nossas vidas nesse dia. Graças a Deus que não nos trata conforme as nossas iniquidades. O Senhor, Ele tem nos amado. O Senhor, Ele tem estendido a sua mão de misericórdia, de amor, de poder, de salvação em nosso favor. Então Paulo está dizendo graças a Deus. Por vocês, meus irmãos. Por quê? Irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. E Paulo está reconhecendo aqui a graça de Deus sobre a vida desses irmãos. Ele está falando, meus irmãos, graças a Deus, pela vida de vocês, porque desde o princípio Deus escolheu vocês para a salvação. Deus já predestinou vocês para a salvação, para a vida eterna, para a alegria eterna, para a vitória eterna. Deus já está com vocês. E diz aqui, pela santificação do Espírito, o Espírito Santo que nos santifica e fé na verdade. Então nós somos chamados, meus irmãos, para andar nesse entendimento, para andar nessa visão, para andar nesse caminho de salvação, caminho de santificação, caminho de fé. Justo vive pela fé. E a nossa santificação, ela é sustentada pela fé que nos direciona a um relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito de Deus, então, ele manifesta a glória dele nas nossas vidas. O Espírito de Deus é ele que conhece o coração de Deus.
O Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. E o Espírito Santo então vem e comunica com o nosso espírito os mesmos sentimentos e pensamentos de Deus. E hoje o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros das promessas de Deus. Nós agora temos direito, porque Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. E é por isso que nós temos hoje direito à salvação. Você tem direito, meu irmão, minha irmã, a ter uma vida alegre, desfrutando da alegria da salvação, desfrutando da paz que excede todo entendimento. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso evangelho. Então, como que Deus chama o ser humano? Chama pelo evangelho. Que evangelho? O evangelho de Jesus. O que é evangelho de Jesus? É a boa notícia. Que boa notícia? Jesus Cristo, ser humano perfeito, morreu pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus, aquele que não poupou nem mesmo o seu único filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Foi para isso que Deus te chamou, meu irmão, mediante o evangelho. Chamou para a salvação, chamou para a autoridade espiritual, chamou para o discernimento espiritual, chamou para a caminhada da fé, para o desenvolvimento dos dons espirituais, dos dons ministeriais, meus irmãos. É coisa grande, meu irmão, que Deus está fazendo na terra. E Ele está chamando a mim e a você para desfrutar desse ambiente de poder, desse ambiente de glória Deus tem para as nossas vidas. Assim, pois, diz aqui, chamado por meio do nosso evangelho para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma glória do Senhor Jesus Cristo. Essa glória, ela vai se dar na plenitude dos tempos, no fim dos tempos. Quando Jesus voltar com grande poder e glória, Ele vai estabelecer o seu reino, vai estabelecer o seu governo, vai fazer justiça na terra, meus irmãos. E aqueles que hoje estão atendendo o chamado de Deus para a salvação, vão desfrutar dessa glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guarde as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então, meu irmão e minha irmã, fique firme até o fim, pois o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Aleluia, meu querido. Guarde essa palavra no seu coração. Você foi chamado para a salvação, para desfrutar da glória eterna do Senhor Jesus. Fique com Deus, um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.